Então, o meu trabalho iniciou em sala de aula, como você citou, tem muitos anos, né? E desde que houveram as leis de políticas públicas de inclusão, onde crianças com funcionamentos e habilidades diferentes começaram a chegar, né, nas redes regulares de ensino, isso foi um grande desafio e um grande start assim, para novas... uma vontade muito grande de entender e de incluir, de aprender sobre essas crianças, né, essas famílias que têm essa característica e essa forma diferente de funcionar. E aí, por óbvio, o nosso único caminho é estudar, né? Então eu fui estudar e aí entrei nesse mundo maravilhoso que é a diversidade e nunca mais saí, né? Então de lá para cá eu venho desenvolvendo um trabalho de aprender com essas cabecinhas, com esses cérebros, com esses indivíduos, com as demandas dessas famílias e trazer possibilidade de interação entre esses indivíduos, entre essas crianças, e a gente vê o quão isso é rico, o quão isso é necessário, né? E o quão todos ganhamos diante dessas interações. A partir daí, eu comecei a desenvolver trabalhos nesse sentido, tanto de estimulação e desenvolvimento para essas crianças, quanto para suas famílias na parte de orientação parental. Porque, muitas vezes, os cuidadores responsáveis, não só pai e mãe, dessas crianças, estão desinstrumentalizados com relação à forma, possibilidades, até mesmo leis, né, de políticas públicas que trazem para essas famílias alívio e compreensão, construção de identidade. Então, o meu trabalho hoje, ele se resume na estimulação e desenvolvimento dessas crianças e na instrumentalização e acolhimento dessas famílias. A Sheila montou na Lagoa da Conceição o Ambiente Sol. O que é o Ambiente Sol? Como é que ele funciona? Então, muitas pessoas nos fazem essa pergunta, porque normalmente ambientes de desenvolvimento infantil ou são escolas ou são clínicas, né? Existem outras modalidades, mas na sua grande maioria partem para esses dois lugares. E na nossa caminhada, eu digo nossa porque nós temos uma equipe lá de profissionais, todos da área do desenvolvimento humano, a gente constatou que falta ainda em muitos lugares espaços como o nosso, que é um ambiente onde as crianças e as famílias chegam e passam períodos lá conosco, e é um ambiente de estimulação, é um ambiente de vivências, é um ambiente onde a gente fornece vários tipos de experiência para as crianças na modalidade de contraturno escolar. Inclusive, uma característica que vem acontecendo agora, que a gente não pensou, não planejou, crianças que ainda não estão na idade obrigatória escolar, muitas famílias estão optando por deixar lá conosco, justamente porque é um ambiente de socialização e estimulação, e não é um ambiente que se enquadra na modalidade escola. Então, o Ambiente Sol hoje recebe essas famílias e essas crianças lá têm vivências em espaço externo. A gente se preocupou em oferecer todo tipo de estimulação sensorial e motora, né? Então, eles têm vivências, contato com a natureza. A gente tem sala de atendimento individual também, temos sala multimeios, onde as crianças recebem estimulação de todas as formas. E uma característica bem legal e bem interessante, que é um dos nossos diferenciais, é o trabalho em pequenos grupos, né? Porque, às vezes, quando você leva, por exemplo, não é nenhuma crítica, são características diferentes, sim, às vezes, em clínicas, o trabalho tem uma característica mais individualizada, né? Por necessidades específicas. No Ambiente Sol, a gente faz uma complementação a isso, porque, sim, as pessoas, os indivíduos também precisam, né, dos seus atendimentos individualizados, mas lá a gente faz uma complementação com as vivências sociais, porque as crianças estão inseridas em pequenos grupos e muitas vezes em faixas etárias diferentes. E quais seriam essas faixas etárias? De que idade até que idade, né, essas crianças podem ser levadas, né, até o ambiente?
Então, quando a gente estruturou o ambiente, nós pensamos numa faixa etária de 2 a 12 anos, por questões de estrutura física, né? Porque a gente sabe que as faixas etárias mais iniciais da vida humana requer uma estrutura diferenciada para algumas questões. Porém, o orgânico, né? A realidade, ela nos traz situações inusitadas e inesperadas. Então, hoje, a gente já tem crianças lá de 1 ano, né? Já recebemos, inclusive, 2 bebês que tiveram vivências muito interessantes. E já temos também adolescentes, né, com mais de 12 anos, que estão nos procurando. E aí a gente tem a sala também de atendimento individualizado, para que eles também seja respeitado a privacidade, que eles gostam tanto nessa idade, né, precisam tanto. Então, essa faixa etária vem se ampliando. A nossa ideia futura, assim que a gente conseguir ampliar o espaço, a gente pretende atender a adolescência como um todo também, porque a gente sabe que essa é uma demanda grande. Hoje em dia, existem muitos lugares para criança e poucos lugares para os adolescentes, né? Então, assim como para os seus pais, suas famílias, né? Que eu considero hoje tão importante quanto a vivência com as crianças, a instrumentalização de pais. E não só pais, mas cuidadores de uma forma geral. Toda a família, amigos, que é envolvida com o desenvolvimento infantil. Por quê? Porque é uma extensão e uma continuidade do que a gente propõe, né? E o que traz para essa família é leveza, harmonia, congruência, conexão, sabe? Então, uma grande frente que nós temos lá é a instrumentalização de pais por meio da orientação parental. Ô, Sheila, as crianças que tu atende, vocês atendem lá, elas já aparecem com diagnóstico ou não? Ou o pai já vem com dúvidas e lá vocês montam esse diagnóstico, vocês olham para essa criança. Como que funciona isso? Então, a gente tem as duas situações. Tá? Na verdade, a gente tem 3 situações bem recorrentes, que são as crianças que já vêm com algum diagnóstico, e a gente se une a essa equipe e dá continuidade e complementação às necessidades e às demandas da criança. Tem as crianças que não vêm com o diagnóstico, né? E a gente faz um rastreio, a gente faz uma observação, algumas avaliações, e a gente, normalmente, em parceria com outros profissionais, porque a questão do diagnóstico ela é uma questão bem específica e bem legal para a gente conversar, até, de repente, num próximo encontro. Outro dia. Isso porque é algo que a gente não faz isoladamente. Né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, exatamente. Então, a gente tem também essas crianças que vêm, entre aspas, assim, com essa suspeita. E também temos crianças típicas, com funcionamento típico, que vêm para estar ali. E essa é a riqueza do trabalho, porque essas crianças interagem. Sabe? Então, por exemplo, você tem um filho de 3 anos que num contraturno escolar está todos os dias na casa da vovó. E ele está cansado, ou fica rotineiro demais, ou se sente muito sozinho. Pouco estimulado. Ele vem para o ambiente sol, com funcionamento típico, não necessariamente precisa ter algo que a gente considere aí neuroatípico. Ele vem para o ambiente sol e ele vai ser estimulado, ele vai ter as vivências, ele vai socializar. E aí, como eu falei, está a riqueza da interação. Porque as crianças estão juntas, com formas de funcionamento diferentes, mediada por nossos profissionais, em algumas situações já encaminhando as suas vivências sozinhas, sempre supervisionadas, para que a gente possa aumentar esse repertório das crianças, né? Mas todos saem ganhando. A gente, inclusive, ainda postou esses dias uma vivência no nosso Instagram de um jogo de futebol que começou espontaneamente. Nós temos lá algumas crianças que adoram bater bola, né? E a gente não tem um campo próprio, mas a gente tem um gramado. E eles começaram a brincar, 2 crianças, uma criança de 6 anos e uma criança de quase 3, brincando. Daí a gente tinha o Bira, que é o meu marido, que também é recreador e professor bilíngue lá. E ele começou a brincar com as crianças. E a gente tinha uma criança dentro do espectro, de 9 anos,
que estava no seu centro de interesse, num espaço próximo, observando eles jogarem futebol ali. E ele silenciou, e eu estava acompanhando ele, né, e deixei ele dentro do momento dele, livre. E eu até me arrepio de falar, foi bem emocionante esse dia. É bem legal contar esse relato, porque isso define muito o nosso espaço. E ele começou a observar esse movimento, ficou quietinho e ficou ali por uns minutos, e espontaneamente ele saiu do jogo simbólico que ele estava estruturando, foi de meia, ele estava de meia, foi para o gramado, se aproximou de uma bola e começou a brincar. E aí o Bira, que já está orientado e instrumentalizado para isso, viabilizou essa vivência, e ele ficou, para resumir para vocês, ele ficou do começo ao fim na brincadeira, Com as outras duas com as crianças. outras duas crianças e com o Bira, e ele participou efetivamente do jogo. As outras crianças conseguiram respeitar o tempo dele, a velocidade dele de resposta, a força que ele conseguia colocar na bola, que às vezes não necessariamente chegava onde o outro queria. Então o outro ia lá e dava continuidade para o chute dele, sabe? Então isso, a gente até pediu licença para esses pais e postou, porque a gente evidenciou aquela frase, né, de Vernon Myers, de que a diversidade é você convidar para uma festa, mas a inclusão é quando você chama para dançar. Sabe? Então, isso acontece no nosso ambiente. Então, respondendo a tua pergunta, né, a gente tem crianças tanto neuroatípicas já com algum diagnóstico, e aí a gente monta um programa específico para aquela estimulação, ou a gente recebe já de algum outro terapeuta esse programa e ali a gente aplica. Crianças que estão em fase de observação e possibilidade e crianças típicas que estão ali para serem estimuladas e se socializar. Então, é um ambiente de uma riqueza infinita, assim. Bem legal. Assim, ó, na tua experiência de psicopedagoga, o que tu acha, o que está acontecendo? Puxando um gancho, que nós já entrevistamos, né, outros profissionais na área, né, do autismo, eu queria perguntar para ti, o que tu acha que está acontecendo hoje em dia na sociedade? Por que está cometendo tanto o autismo nas crianças? Queria que desse a tua opinião. Então, eu não sei, né, se nas outras entrevistas isso já foi abordado, mas existem aí várias respostas para isso, né? E que bom que isso está acontecendo, porque a gente sabe aí de estudos de um número altíssimo de pessoas que antes dessa virada e dessa abertura, o quanto sofreram, né? O quanto não conseguiam construir a sua própria identidade. A gente estava até conversando antes da entrevista aqui sobre isso, o quanto não eram compreendidas essas pessoas, né? E o quanto a sociedade perdia. O que acontece hoje, Lisandre? A gente tem aí, primeiro, uma abertura maior, um conhecimento maior, estudos e pesquisas que nos trazem esse conhecimento, né, desse funcionamento neurobiológico diferente. É simplesmente e tão somente um funcionamento diferente, né? Então, hoje se conhece isso. O diagnóstico, os critérios diagnósticos, eles se ampliaram, né? Hoje a gente já tem o conhecimento de mais 100 tipos de genes, por exemplo, envolvidos na questão do autismo, né? Então, isso traz uma ampliação desse olhar por parte de profissionais da área da saúde, da área do comportamento, né, para a gente poder compreender isso. Uma outra questão que também se leva em consideração hoje é a própria idade das pessoas hoje, né? Às vezes tem pessoas que estão tendo filhos mais tarde, já se tem estudos sobre não só o óvulo, como se mistificava antigamente, né? Que se trazia culpa para a mulher. O óvulo está mais envelhecido. Não. Já se sabe hoje, a neurociência já traz hoje os estudos sobre o espermatozoide, sabe? Por mais que ele seja produzido a cada vez que necessita, existe uma mutação biológica no homem, né, que também traz isso. Existe também a toxicidade hoje da vida, né? A gente vive hoje desde dependência de remédios,
sabe? Até próprias questões alimentares, algumas doenças, né? Que doenças novas, às vezes, que interferem na nossa questão neurobiológica, né? Então, existe aí várias vertentes de estudo que nos explicam isso, mas a principal delas é o conhecimento que a gente vem adquirindo ano após ano sobre as possibilidades de funcionamento cerebral, né? Então, por isso, hoje se diz, antigamente não tinha tanto, hoje tem muito. Na verdade, não havia estudos, né? Não haviam estudos, não se conhecia. Tinha né? conhecimento. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem aí uma estatística que fala de um para cada 30 indivíduos, né? A última revista aí de pediatria nos trouxe isso. 1 para cada 30 indivíduos hoje está dentro do espectro. Então, por que é importante essa discussão nossa? Por que é importante espaços como o Ambiente Sol, como tantas escolas, como tantas clínicas, né, e tantos outros lugares onde está se falando sobre isso? Porque é muito possível que na nossa caminhada, em algum momento, nós vamos estar com pessoas dentro do espectro. Seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja o filho de alguém, o nosso próprio filho, colega de escola dos nossos filhos, né? Então, é muito importante que a sociedade se instrumentalize, que a sociedade comece a falar sobre isso e traga para uma vivência natural a existência das pessoas dentro da sua diversidade. O que eu acho importante também é porque, às vezes, os pais botam essa criança num pedestal e não deixam essa criança fazer coisas do dia a dia. Né? Eles não fazem essa inclusão dentro de casa, entendeu? De dar tarefas para a criança dentro de casa, de preparar elas para a vida em si. Né? Às vezes eles, quando eles recebem o diagnóstico, eles botam ele lá num lugar especial. Né? E no meu julgamento, né? É um julgamento meu. Eu acho que isso prejudica o desenvolvimento da criança, porque a partir do momento que tu não está deixando ela executar coisas do dia a dia que ela pode fazer do jeito dela, isso. Errado ou não, mas ela está tendo uma iniciativa para estar fazendo aquilo. Quando tu deixa ela ali, não, o que vai ser desse, né? Que adulto que ele vai se transformar, Sim. Entendeu? A gente conversa muito sobre isso na orientação parental, que eu pretendo tão logo conseguir fazer grupos. Hoje a gente trabalha mais de caráter individual, né? Às vezes casais, ou vó e vô, enfim. Mas eu acho que o grupo ele é muito rico, porque as pessoas conseguem elas conseguem se identificar naquele mesmo lugar e, ao mesmo tempo, se fortalecer. Né? Porque elas estão dividindo as suas experiências e aí vai ver que aquilo acontece com outras também. Pessoas, exatamente. Mas a gente trabalha muito na questão da instrumentalização parental, porque isso se chama treino de habilidades sociais, né? Essas vivências do dia a dia. As crianças, dentro de qualquer condição, elas aprendem, elas se desenvolvem, elas criam estratégias, elas fazem ideação. E quando a gente está num lugar como esse que a gente vivencia todos os dias, e a gente promove com que isso aconteça, as pessoas vão entendendo e se apropriando dessa verdade, assim, de que as crianças têm potencial, de que o cérebro delas é riquíssimo, de que às vezes elas têm ideias muito, mas muito mais extraordinárias do que as nossas, que estão dentro de um padrão de funcionamento, sabe? Às vezes a gente pensa numa linearidade, a solução para algo. E as crianças que estão ali com o cérebro livre, a milhão funcionando, elas trazem ideias que tu fala, eu não tinha pensado sobre isso, olha só que simples. Né? Então, isso é muito importante que tu traz. Né? Que, independente de diagnóstico ou não, a gente está diante de um ser cheio de potencial em desenvolvimento que vai viver em uma sociedade. Isso a gente precisa conversar. Porque hoje a criança tem 3, 4 anos, ela está dentro de casa, entre aspas, numa redoma, protegida pela família. Quando ela tiver 30,
35 e esses cuidadores estiverem 35 anos mais velhos, Ou às vezes nem mais. ou nem presentes. mais presentes, essa criança vai estar no mundo. Ela vai estar numa sociedade. Então, a gente precisa tanto instrumentalizar essa criança para ela conseguir se posicionar, quanto possibilitar para a sociedade enxergar isso. Sabe? Então, isso é fundamental. Bom, infelizmente, o nosso tempo Eu quero, está terminando, infelizmente, a conversa maravilhosa, né? E vou passa deixar o tão convite, rápido, eu vou deixar o convite né? aqui para Sheila voltar aqui, que eu tinha uma pergunta para fazer para ela, mas em virtude do tempo não vai ser possível, mas está convidada para voltar aqui. Com Convite certeza, aceito, com convite certeza. aceito. Nós já vamos Obrigado a brigar vocês com aí o pelo Osmar pra carinho e aumentar o tempo. pela parceria. Então, nós vamos, infelizmente, encerrando, né, a nossa entrevista de hoje, agradecendo, né, a tua presença maravilhosa, né, a presença do Bira, que é o esposo da Sheila, que também está aqui conosco, só que ele está filmando agora no momento, né? Então é isso. Algumas considerações, Lica? Não, só agradecer mesmo. Eu gostei bastante, passou muito rápido. Eu também achei que passou rápido, Mas mas quero agradecer também bastante Eu vou a reivindicar oportunidade. o tempo com o Osmar. É bem importante a gente conversar sobre isso. Obrigada. Está convidada para voltar na quinta-feira que vem aqui para a gente dar continuidade a esse bate-papo aí, que tem uma série de perguntas aí que a gente quer fazer e que não deu tempo de a gente conversar, tá bom? Muito Em nome da obrigada. Rádio São Francisco, do programa Segura Peão e da Terapia Sistêmica, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Obrigada também. Valeu, tchau, tchau.